Mais pra frente, ele sai da marginal, entra próximo de um posto, ele para o carro e o corpo se desloca. Ele chega a sair do carro. Essa testemunha, o tal de Cauã que nós levantamos na cena do crime, ele presencia isso. Eles entram no carro e vão embora. E a menina fica lá. Quando a menina fica lá, o povo chega perto, algumas pessoas filmaram, rapidamente chamaram o SAMU e o corpo de bombeiro, que chegou rápido. Agora, o que eu vou te contar, o que ele falou, pra mim é brincadeira. Nós tivemos recentemente esse caso absurdo na Marginal Tietê, onde uma mulher de 29 anos que tem 2 filhas foi arrastada por 1 quilômetro por um vagabundo machista que teve um desentendimento dentro do local onde eles estavam, porque essa moça estava acompanhada da sua mãe. A vítima, a Tainara, estava acompanhada da mãe dela e de um rapaz. E houve uma confusão dentro daquele bar que parece que tinha ali música de dança de forró. E lá aconteceu uma briga lá dentro. Só que não tem imagens porque o local não tem câmera. E aí, os dois saem daquele local. Então eles já se conheciam anteriormente. Algumas pessoas dizem que eles foram namorados, outros dizem que ele teve um affair. A Polícia Civil está chegando agora a mais detalhes sobre isso. Mas a cena impactante é a cena que eles estão conversando. Por quê? Porque ele consegue convencê-la a sair do forró. E eles começam a andar. E lá no canal Na Cena do Crime eu conto essa história e eu mostro em slow motion que a Tainara estava desconfortável. Ela estava com o celular na mão, ela andava na frente, ou seja, ela não queria muita conversa com ele, ela estava se afastando dele. Ela estava se afastando, e ele vindo junto com ela. Em dado momento ela abre os braços, em dado momento ela mostra o celular. Não sei se tinha alguma mensagem, alguma coisa que ele tinha interpretado de maneira errada ou interpretou como machista. E aí a cena termina, porque ele sai de cena. Só que ele tinha um carro que era um Golf preto rebaixado. Só que tem um detalhe, eu não sei se você sabe, Rei. Quando ele arrastou essa menina, você sabia que tinha outro homem dentro daquele carro? Não sabia. Existiu uma testemunha ocular de tudo isso. É um amigo dele chamado Cauã. O Douglas foi até o forró onde estava a Tainara com o amigo Cauã. O Cauã presenciou a confusão lá dentro e o Cauã, provavelmente depois da confusão, pediu a chave e falou: vamos embora. Já deu briga lá dentro. E o Cauã estava no carro, Rei. E ele provavelmente, sentado no carro, ele vê Tainara e Douglas vindo andando. E eu coloquei ela sempre na frente. Em dado momento, a Tainara volta e o Douglas desaparece. Por quê? Porque a câmera não pega o Golf preto rebaixado. Aí o Douglas entra no carro. E a Tainara, ela está voltando pela rua e não pela calçada. Foi aí que ele atropela a menina. Mas um atropelamento comum, vamos dizer assim, ele atropelaria e ia embora. Mas não, ele atropela e ela fica embaixo do carro. E quando ela fica embaixo do carro, e é muito importante que você que está nos assistindo entenda que o carro era rebaixado. E aí o que ele fez? Ele engata a primeira, Rei, ele puxa o freio de mão e ele começa a acelerar. Para quem não sabe, o carro não sai do lugar e começa a fritar as rodas. Ele começa a fritar as rodas e a menina tá lá embaixo. Mas um detalhe que eu mostrei no canal Na Cena do Crime, que pouca gente conseguiu, eu consegui com um investigador de polícia uma imagem curiosa. É a imagem do vidro da frente do carro do Douglas. Por quê? Quando você, e eu como delegado peguei vários casos iguais, quando você atropela alguém, e foi o que aconteceu com ela, tá? Tem de muito atropelamento na minha vida. Quando você atropela, eu vou fazer aqui o caminho do atropelamento. Quando você bate na região das pernas. E foi o que aconteceu. Quando Tainara foi atingida, e qualquer pessoa atropelada é atingida, ela é atingida o capô nas pernas e ela vem para trás, que a gente chama
tecnicamente, do efeito chicote. A vítima, ela é chicoteada, ó, pam, pam. E ela vai pro para-brisa. E ela vai o quê? A cabeça pro para-brisa. Se você for atropelado de frente, bate a sua frente no vidro e quebra o vidro. E ela foi de costa, ou seja, ela foi pega de surpresa, ela não tinha como perceber, ela recebe o efeito chicote e eu consegui a foto do local do vidro onde ela bateu aqui, coitada, a parte de trás e quebrou o vidro. Tem toda a parte onde... Então ela bate e ele trava o carro. Como ele travou, ela voltou. Como ela voltou, ele foi pra cima dela. E ele, com o freio de mão puxado, ele começa a acelerar. Quando você faz esse sistema de fritura de pneu, o carro ele abaixa. Quem conhece isso sabe o que eu tô dizendo. O carro abaixa. E quando o carro abaixou, por algum motivo, ela ficou enganchada embaixo do carro. Ele estava querendo fazer tortura. Tortura. Então ali, veja bem, esse sistema que ele fez de aceleramento, ele sabia que ela estava lá embaixo. Sim. Então ele frita, eu coloquei lá na cena do crime em câmera lenta para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Só que pouca gente sabe é que tinha um passageiro do lado, chamado Cauã. Tava lá com ele não estava sozinho. Vai responder. Eu vou te contar. Tá. Bom, passado alguns segundos, ele acelera com o carro. Só que Tainara estava embaixo do carro. A pergunta que eu te faço, Rei, a pergunta que eu faço pro seu público, ele tinha como saber que ela estava embaixo do carro ou não? Sim. Por quê? Porque o carro era rebaixado. E porque fazia algum tipo de barulho. Sim, sim. Porque quando você, por exemplo, num carro rebaixado, pega qualquer coisa, fica arrastando. Fica arrastando. E outra coisa, a menina devia estar gritando, porque ela não desmaiou. Quando ela foi encontrada, quase morta, ela estava viva. E falando. Então vamos lá, ela é arrastada. Esse bar, que é um forró, era perto da Marginal Tietê. Ele entra na Marginal Tietê e ele percebe que o carro tá com algum problema. E é certeza que Tainara estava lá. Tanto é que ele não acelera o carro rapidamente. Ele vai numa velocidade mais moderada, arrastando a Tainara. E o mais curioso é que as pessoas viram, começaram a filmar, e as pessoas gritando, tem uma mulher aí embaixo. Ou seja, não tem como ele dizer que ele não sabia que uma menina estava lá embaixo. Mais pra frente, ele sai da Marginal, entra próximo de um posto, ele para o carro e o corpo se desloca. Ele chega a sair do carro, essa testemunha, o tal de Cauã que nós levantamos na cena do crime. Ele presencia isso, eles entram no carro e vão embora. E a menina fica lá. Quando a menina fica lá, o povo chega perto, algumas pessoas filmaram, rapidamente chamaram o SAMU e o corpo de bombeiro, que chegou rápido. Se demorasse, ela teria morrido. E ela estava lúcida. E algumas pessoas muito bacanas, conversando com ela, calma, tá chegando, tentar ali minimizar o problema. A dor da Tainara era tão grande que ela não chorava. Sabe quando a pessoa tá Sim. já num estado choque ali. que não dá mais nem pra chorar? Porque o que essa menina vivenciou, ninguém poderia imaginar que ia acontecer. O atropelamento poderia ter acontecido, ele poderia ter passado por cima e ele poderia ter ido embora. E ela seria socorrida, mas ela não perderia as duas pernas. Ela não ficaria com lesões pelo corpo inteiro. Então houve um processo de tortura e realmente tentativa de homicídio que não redundou no feminicídio, redundou numa tentativa de feminicídio. Bom, esse amigo foi localizado pela Polícia Civil. Agora, o que eu vou te contar, o que ele falou, pra mim é brincadeira. Primeiro, eu não vi ele atropelando a Tainara. Como é que não viu, Rei? Ele tá ali dando o depoimento dele, querendo se esquivar. Que não tem lógica, até porque quando você atropela, você vai parar para socorrer. Ele tá sentado no banco do passageiro. Sim. Como é que ele me diz? A foto que eu tenho na cena do crime é a foto da cabeça dela que bateu no vidro. Sim. É em frente dele. É no banco do passageiro.
Porque ela foi atropelada próximo da guia. Então ela bate aonde o Cauã tava. E imediatamente você tem que parar. Mas o que acontece? A pergunta é, ele pediu ou não pro cara parar? De forma alguma. Mas ele alega que ele percebeu que o carro, ele alega pra polícia que ele não viu o atropelamento. Fato que eu já não acredito. 2, ele alega que na marginal, ele percebe que tinha alguma coisa errada com o carro. E aí ele começa a ver as pessoas apontando pro carro. E aí ele pede pro cara parar o carro. Só que esse pede para ela parar, durou 1 quilômetro. 1 quilômetro e 100, 1 quilômetro e 200. Quando para, ele viu a menina. O delegado perguntou para ele, mas por que você não procurou ajudar? Não, eu fiquei com medo de ser linchado. E ele foge do local. Ele foge a pé e o outro foge com o carro. Ele foi localizado, deu a versão dele, ok? Não está preso. E o Douglas foi localizado num hotel. Estava dormindo num quarto, a polícia localizou, entrou, prendeu em flagrante, porque praticamente em menos de 24 horas ele já estava preso. Isso tudo mostra o quê? Mostra o machismo, mostra o sentimento de posse. E esse final de ano, o número de mulheres mortas de uma maneira absurda e de uma maneira muito grave cresceu demais. E aí, eu acho importante você, num podcast sério como o seu, a gente levantar esse tema, para você, mulher que está nos assistindo, e você sabe quem é o seu namorado, quem é o noivo ou seu marido. O que nós estamos mostrando aqui, que são as características de homem violento. O homem violento, ele tem sinais exteriores de violência. É o homem que grita, é o homem que bate na mesa, é o homem que dá um tranco na mulher, é o homem que deu um tapa, é o homem que fica vigiando você no celular, é o homem que coloca dentro do seu carro um equipamento de monitoramento via satélite. Os machistas estão comprando na internet por R$100 aparelhinho desse tamanho, coloca no carro da mulher e o cara fica lá. Tudo isso é uma doença, tudo isso é um mau caratismo, tudo isso é um prenúncio que vai acontecer uma agressão, vai acontecer uma tentativa de homicídio ou um feminicídio. Então, você, mulher que está assistindo o nosso programa, você tem que fazer uma avaliação de quem é a pessoa que você está se relacionando.